o nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, né? E aí você vai nos alegrar mais ainda para estarmos aí fazendo mais aulas para você. Então, nós vamos voltar aqui um pouquinho à América Latina, né? Que é composta pelos países Argentina, Paraguai e Uruguai. E hoje nós estamos aí para mostrar um pouquinho mais sobre o Paraguai, né, galera? Então, o Paraguai é este país, né? Esse mapa aqui. O Paraguai é dividido também em departamentos, né, galera? Nós vamos ter aqui o departamento Alto Paraguai, vamos ter o departamento Boquerón, o departamento Presidente Ais, Concepción, Amambay, São Pedro, Canindeyú, né, Caguaçu, Alto Paraná. Nós vamos ter aqui o Itapúa, Caazapá. Nós vamos ter também aqui Paraguari, Central, Nembucú, Misiones, né? Guairá. São esses aí os departamentos do Paraguai, né, galera? O Paraguai é esse país aí maravilhoso, né, galera? Está situado aí entre o Mato Grosso do Sul, que está a nordeste, a Bolívia, a noroeste e norte, né, galera? Aqui o norte também está a Bolívia. Vamos ter a Argentina a oeste e sul, né? E aqui nós vamos ter, aqui bem aqui, né? Ao leste, nós vamos ter aí os estados aqui do Paraná, Brasil. Aqui também um pedacinho aqui de Santa Catarina. E mais embaixo aqui nós vamos ter o Uruguai, de onde vai vir o rio Uruguai, né? Nós sabemos que o Paraguai é um país rico aí em rios, né? E engraçado que nenhum desses grandes rios nasce no Paraguai. Nós temos aqui o rio Paraguai, né? Que dá nome ao país, né? E o rio Paraguai, ele nasce no Mato Grosso, no Brasil. Nós vamos ter aqui o rio Paraná. O rio Paraná nasce da confluência dos rios Grande e o rio Grande e o rio Paranaíba, lá no Triângulo Mineiro, né, gente? Aquele bico de Minas, e aí desce o Paraná. E o Paraná vem aqui, então, a leste aqui do Paraguai, né? E aqui é desaguado do rio Paraguai, deságua aqui no Paraná. E no Paraguai também vai vir o rio Pilcomayo, é o rio que vem lá da Bolívia, né, galera? Nasce lá na Cordilheira dos Andes e vai descer aqui para a região entre o Paraguai e a Argentina, né? E vai desaguar aqui no rio Paraguai, né? E o rio, então, Paraguai vai seguir aqui, né? Ele deságua aqui no rio Paraná, e o Paraná vai seguir e vai encontrar lá já no Rio da Prata, na chegada do Rio da Prata, com o rio Uruguai, né? Que nasce também no Brasil, lá na região da Serra Geral, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também, galera, o Paraguai é esse país com uma área de 406.752 quilômetros quadrados. A população é de 6.998.902 habitantes. Mestiços, brancos, guaranis, né? Então, a população do Paraguai. Essa população, então, é uma população
de mestiços, né, de guaranis. Eles vivem muito aqui na região do Chaco, né? Aqui, essa região toda aqui a oeste do Rio Paraguai, a gente chama de Chaco. O Grande Chaco, ele pega aqui um pedacinho do Brasil, né? A menor parte do Chaco é no Brasil, a grande parte aqui no Paraguai, um pouquinho lá na Bolívia e a maior parte na Argentina. E é o Grande Chaco que a gente fala, né, galera? É uma região que na época de chuva, né, fica alagada, e na época de seca ele fica totalmente seco, né? Muito árido o clima, né? Nós vamos ter aqui os idiomas Guarani e Espanhol. Os dois idiomas são falados no Paraguai. Religião 90% de católicos. Nós temos também aqui o clima tropical, semiárido, né? Equatorial e subtropical, né? O clima tropical, né? Fica nessa região, né? Região próxima aí ao rio Paraguai. Não esquecendo que o Paraguai é um país que é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Então, existe também aqui o clima subtropical, nessa região, um pouquinho aqui de clima equatorial, aqui tropical, e também o clima subtropical, mas aqui ao sul do país, né? E o semiárido na região do Chaco. Nós temos aqui, ó, nessa região do Chaco aqui em Presidente Arraiz, nós temos um clima mais úmido, né? Mas aqui ao norte nós vamos ter um clima bastante seco. A região de Boqueirão, por exemplo, é uma região aqui em Alto Paraguai, nós vamos ter uma região de clima bastante árido, né, galera? E aquela vegetação, né, de pântanos, né, de xerófitas, né, de arbustos, gramíneas, né, essa região aqui. Nós vamos ter aqui, então, essa vegetação de savana, né, que aqui no Brasil a gente chama de cerrado. Temos gramíneas, palmeiras, cactáceas, né, a região do Chaco, o cerrado em Concepção e Amambaia, aqui nessa região aqui, né, Concepção e Amambaia aqui, né? Vamos ter selva a leste nessa região aqui. Nós vamos ter selva, né, do Paraguai. Aqui essa região a leste do Paraguai, aqui do Rio Paraguai, e também ao sul. Ao sul nós vamos ter também muitas pastagens também, né, nessa região sul aqui, ó, pastagens. E ao leste aqui nós vamos ter selva. O relevo 2/3 do Paraguai é de planície, né? Região do Chaco, por exemplo, de planícies, né? Para o leste nós vamos ter a região mais um pouco montanhosa. O Paraguai não tem assim, grandes montanhas, grande altitude, né? A maior altitude que atinge as partes mais altas do Paraguai até 800 metros mais ou menos. E também essa região aqui de colinas, né, e alguns montes. Desce aqui o rio Paraná, que vai ter aqui, por exemplo, a represa de Itaipu, né, queda d'água, que nós vamos ter aí a maior, né, hidrelétrica do Brasil, a segunda maior do mundo, né, que está aqui nessa região do rio Paraná, né. Nós temos aí então relevo planície, 2/3 do país, colinas no leste e sudeste, eu já falei dessa região, Planalto do Paraná, na região do rio aqui, Paraná, né? A economia do Paraguai é agropecuária, fábricas de alimentos, bebidas, couros, eletricidade, né? É o terceiro maior produtor de grãos da América Latina. A soja é 60% a 70% produzida por brasiguaios. Paraguai, então, esse país aí que no Rio Paraná, aqui também vai ter algumas hidrelétricas juntamente com a Argentina.